vida, que tenha mantido, tenha cultivado a simplicidade. A gente veio falando isso com todas as pessoas, dando os parabéns pelo trabalho realizado, porque esse trabalho, esse ponto de vista da simplicidade, acho que é uma virtude pouco conhecida, né? Pouco valorizada. Aliás, quase todas as virtudes do coração do Evangelho, muito pouca gente valoriza, né? Bem-aventurados os humildes. Quem será que cultiva a humildade? Né? Quem será que cultiva a simplicidade? A gente olhando uma classe, se o diretor for perfeito, a gente olhando a lição que está sendo dada para uma classe, a gente sabe o que aquela classe está precisando. Né? E nós tivemos um professor no século passado chamado Chico Xavier. Se o nosso professor ensinava simplicidade e humildade, por que será? Ou Jesus, que é o diretor espiritual da humanidade, errou ao colocar o professor errado para nós, quebrou o computador dele, né? Ou então vai ver que o Brasil estava precisando muito da lição da humildade e da simplicidade. Eu particularmente acredito na segunda hipótese, né? O computador de Deus não deve ter errado. Eu gosto muito de fazer as minhas participações em cima desse livro, Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier e Emmanuel. É, na verdade, uma série, a série Fonte Viva. Cada livro da série tem cerca de 180, 190 passagens do Evangelho que Emmanuel consegue explicar com simplicidade e profundidade. Simplicidade e profundidade é demais, né? Só para grandes almas. É uma coisa que pouca gente vai conseguir trabalhar com essas duas ideias ao mesmo tempo. Ou as pessoas conseguem ir profundo nas ideias, vai precisar de livros e livros e horas, né? Ou então elas são simples demais, falam as coisas de uma maneira simples, mas sem conseguir a profundidade das coisas. Jesus, sem dúvida, é o modelo da gente também, em termos de sintetizar ideias, né? Hoje, quando me foi pedido que fizesse essa participação aqui hoje, eu fiz como sempre, né? Como a gente faz o Evangelho em casa, abri, como a gente chama, ao acaso. Tem que falar o acaso entre aspas, porque o espírita não acredita em acaso. Quando a gente abre o Evangelho em casa, a gente fala assim: puxa, abriu na passagem que eu precisava ouvir, então foi por acaso? Claro que não. Então, abriu, vamos dizer assim, por acaso, porque não tem outra palavra, eu não conheço outra, e apareceu uma passagem, o capítulo Não Perturbeis, capítulo 164 desse livro Caminho, Verdade e Vida, e que oferece para a gente a passagem, talvez uma das passagens dos Evangelhos mais conhecidas por todo mundo. Qual será a passagem do Evangelho que mais gente conhece? A passagem que diz assim: o que Deus uniu, o homem não separe. Até quem não gosta, quem não estuda o Evangelho, quem não conhece nada, sabe dessa passagem por quê? Porque ela é muito repetida no casamento. Todo quando é casamento tem lá: o que Deus uniu, o homem não separe. O que Deus uniu, o homem não separe. E por causa dessa passagem, por causa desse rito, onde a gente ficou acostumado a ouvir essa passagem sempre nos casamentos, foi construída toda uma ideologia em cima do casamento, porque se interpretou isso como, primeiro, só afeta o casamento, e segundo, para criar o dogma da indissolubilidade do casamento. Tem que falar devagar, senão indissolubilidade é daquelas palavras complicadas. Então, por causa dessa frase de Jesus, se interpretou que o casamento, casou, não pode separar mais. E aí, Emmanuel começa a explicação dele falando assim: a frase de Jesus certamente não se resume às coisas do coração. Então, a gente tem que redescobrir essa frase. Aliás, eu acho que a gente precisa redescobrir o Evangelho todo. Porque vamos pensar um pouquinho. O Evangelho veio para a Terra com Jesus há 2016 anos atrás.
De lá para cá nós tivemos quantas filhas? Vamos supor aí, uma por 100 anos, uma a cada 100 anos, vamos supor que tenha sido, só para o exercício, uma a cada 100 anos, já tivemos 20 vidas. Entre as vidas, nessas 20 vidas, nós certamente, seja como católico, seja como evangélico, seja como qualquer outra disciplina cristã, a gente certamente nas 20 ouviu Jesus Cristo. Entre as vidas, o que vocês acham que a gente fez no céu? O que você acha que a gente fez no mundo espiritual entre uma vida e outra? Cada realidade é diferente, cada espírito tem uma situação, mas a verdade é que no mundo espiritual o que não falta é curso do Evangelho. Emmanuel disse uma vez para Chico Xavier que estava precisando sair, não podia ficar muito tempo com ele, porque era o dia do curso do Evangelho dele. E aí Chico ficou a imaginar, que será o curso do Evangelho de Emmanuel? Quem será que dá aula para o Emmanuel? Então quer dizer que o Evangelho é aula para os mais variados e elevados espíritos, sem parar, até agora. É interessante isso, né? A gente pensa assim, às vezes parece que a gente, conhecendo umas passagens do Evangelho, sabendo capítulos e versículos, que é chique você falar uma frase do Evangelho e depois falar capítulo tal, versículo tal. Eu não tenho essa capacidade, não consigo guardar, e também não acho importante, né? Mas parece, e parece que aí a pessoa sabe. Quem sabe falar capítulo e versículo deve ser cristão, deve estar aplicando a mensagem do Cristo. Será que é isso? Será que é isso que determina quem é cristão e quem não é? Então, se não é, se o que Deus uniu, o homem não separe, não é uma frase para ser usada só para o casamento, por que será? União, separação. Essas ideias são ideias muito fortes. Se você for imaginar o que o homem, o que a gente coloca na literatura, nos filmes, nas novelas, as novelas começam como? Elas começam, você olha assim, você já vê o ator mais bonitinho e a atriz mais bonitinha, você olha e já sabe. Eles vão acabar juntos. Aí eles se olham, às vezes começam brigando, às vezes começam uma coisa, mas você sabe que a autora vai arrumar algum jeito, né? Mas até chegar o momento de união deles, a pessoa do mal, quem for do mal na história, vai fazer com que o mocinho e a mocinha se separem, se distanciem. Romeu e Julieta, a tristeza, a infelicidade é a separação. Uma mãe e um filho, tristeza e infelicidade é separação. Às vezes mesmo quando o filho está indo para um lugar melhor, está indo para a faculdade, está indo para o trabalho, a gente não se entristece. Separação é tristeza, alegria, felicidade é união. Isso é nas novelas, nos filmes, e talvez a gente possa pensar também nas nossas vidas. Separar é uma coisa típica dos homens, unir é uma coisa típica de Deus. E isso é muito interessante. Pega o que você conheça do cristianismo. Tem muita separação no cristianismo? Se você for pegar as separações iniciais, você vai ter a separação. Quem é cristão no mundo? Os católicos, os evangélicos, os messiânicos, os espíritas. Quem mais? Estou esquecendo alguém? No geral, que se definem assim, tem umbandistas que falam que eu sou umbandista e sou cristão. Não é muito homogêneo, mas também seriam. Então, 5 grupos de cristãos. Mas se você entrar na estrutura da Igreja Católica, tem muitas ordens religiosas dentro do catolicismo. Se juntar as nossas mãos todas aqui, os pés, talvez não dê para falar quantas ordens religiosas tem dentro do catolicismo. E do protestantismo? Tem muitas linhas, batistas, e na linha pentecostal, então, nossa, cada vez surge uma
uma igreja diferente. Diz que a franquia mais barata que tem é abrir uma igreja, né? Dá dinheiro. Bom, então nós temos aí uma quantidade muito grande. E o Espiritismo, será que é tão diferente assim? Quando você analisa que no Espiritismo você tem 2 ou 3 organizações que são feitas para juntar as casas, você já fala, como assim? 2 ou 3 organizações que são feitas para juntar, para unir as casas. Como é que você pode fazer várias organizações para unir? Não deveria ser uma organização para unir? Isso não causa estranhamento? Quem conhece a doutrina? Tem centros da aliança, tem centros da USE, tem centros das federações, e você fala, por que essa desunião? Por que vocês acham que há desunião na humanidade, no cristianismo, no espiritismo? Por que será? Foi aquele raciocínio que a gente falou. A união é de Deus, a desunião é dos homens. Onde tem desunião, a causa é humana. Ou na família de vocês é todo mundo unido o tempo todo? Será? Se alguém falar isso, a gente vai respeitar, né? Mas é muito difícil. Muito difícil. Aliás, não precisa ser família como um todo, só no casamento. Não é verdade? Tem momentos de aproximação, momentos. 2 irmãos são sempre unidos. Tem momentos de aproximação, momentos de separação. Seres humanos são assim. Então, entender a união e separação nas nossas vidas é um tema muito interessante. Porque a gente tem um ponto de saída na nossa jornada espiritual, que é a separação. E tem um ponto de chegada da nossa jornada espiritual, que é a união. Assim como as novelas começam com desunião e acabam com união. O último capítulo de novela tem o quê? É união, é casamento, a mãe que estava separada do filho se encontra, tudo é união. E a nossa vida também é assim. Nós começamos com a desunião. Como é que é a desunião humana? Onde a gente já falou da desunião dentro da religião. Tem mais lugar? Já falamos da família, tem desunião. No esporte tem desunião? As pessoas acham que pode se matar porque está com uma camisa diferente. Entre os países tem desunião? Quantas mortes já aconteceram porque você é de outro país? Aliás, na África, que tragédia é a África. A África tem uma história terrível sobre desunião. Como é que é a história deles? Teve a Segunda Guerra Mundial e os vencedores da Segunda Guerra Mundial foram lá para a Suíça e fizeram uma reunião. Pegaram o mapa da África e falaram assim, vamos dividir? Como é que é? Pegaram o mapa da África, que nem a gente pega corta-bolo e começa a cortar. É o único país, o único lugar do mundo que tem um país quadrado. O Zaire é um quadrado. Como é que você acha que foi feita essa repartição? Numa mesa, um gabinete cheio de gente que se achava dono do mundo. E aí o que aconteceu? Nações, culturas foram separadas pelo traço dos grandões. E aí o que acontece? Culturas foram separadas e foram unidas em países. Aí, nos países, eles ficam lutando entre si, há muitas lutas étnicas, que é lutas entre regiões, entre culturas, um para exterminar o outro. Por quê? Porque colocaram no mesmo quadrado, que não era o sentimento deles de nação. Isso, os psicólogos fazem experimento. O ratinho, coloca o ratinho no mesmo quadradinho, coloca muito rápido ali, eles começam a se pegar. E isso que a humanidade, isso que o Ocidente fez com a África, por exemplo, é uma história de desunião. Então, nós produzimos muitas histórias de desunião, muitas. Numa cidade tem desunião? Nós estamos falando do mundo. O mundo tem países, os países têm estados, os estados têm cidade. E dentro da cidade tem desunião? Nossa, começa aquele pessoal
da área, da parte continental, o pessoal de lá da estrada, o pessoal daqui da estrada. Tem milhares, tem gente que começa a falar, de onde que você é? E entre as pessoas tem desunião pela raça, pela cor da pele, desunião por tudo, gente. É uma tragédia o que o ser humano consegue fazer na convivência, na nossa convivência. Ele se separa por todos os motivos, pelos motivos mais pueris, mais fracos. Opção sexual separa, raça separa, e a gente acha que nós somos muito diferentes. Aí vem o Espiritismo e fala pra gente o quê? A gente se acha diferente por ser brasileiro, por ser mulher, por ser homem, por ser classe média, por ser branco, por ser brasileiro, por um monte de coisa. O que o Espiritismo fala pra gente? Você não é brasileiro. Você não é branco, nem negro, nem mais ou menos. Você não é japonês. Você não é homem. Você não é mulher. Começa a quebrar. Como assim? Você não é corintiano? Você não é santista? Você não é espírita? O espírito, ele é de que sexo? O espírito. Qual é o sexo do espírito? Qual é a raça do espírito? Qual é o time de futebol do espírito? O Espiritismo ensina pra gente o quê? Que nós somos pessoas, somos individualidades, que vamos vestir. Cada vez que a gente vem pra Terra, a gente usa uma roupa. Eu posso chamar a senhora de azul ou de roxo a vida toda? Não, porque a senhora está usando o roxo. A senhora não é roxa, a senhora está roxa. Não posso falar que eu sou verde. Alguém me chamaria de verde aqui? Se esquecer o nome, pode chamar o verde. Mas no geral, nós não somos isso que a gente aparenta. Só que no Espiritismo nós somos chamados a entender isso mais profundamente. Isso é muito legal, porque quebra a base da violência. O homem que gosta de bater em mulher, ele bate em mulher porque ele acha que ele é superior às mulheres. Os países que se matam uns aos outros, se matam porque acham que são superiores. Hitler falava que a raça ariana, a raça alemã e ariana no geral, era superior. Os santistas acham que são superiores aos corintianos. E vai por aí afora. Você já imaginou o que seria você chegar para um judeu e falar para assim, na próxima encarnação você pode nascer palestino? Você já imaginou o que é isso? Chegar para um racista que odeia negro e falar para ele assim, na próxima encarnação você pode nascer negro? Para um rico que é orgulhoso e fala assim, não, os ricos são mais capazes, tudo quanto é pobre é vagabundo. Vocês já não ouviram isso? Pobre é vagabundo. Quem cultiva uma postura como essa, ele está sujeito sim a numa encarnação nascer pobre. E isso, só essa contribuição do Espiritismo já seria maravilhosa para desarmar os espíritos. Se for verdade isso que eu estou falando, e vocês estão analisando, e a gente vai poder conversar nas perguntas, tá? Se for verdade o que eu estou falando, que toda violência tem como base a diferença entre as pessoas mal vivida, porque a diferença entre as pessoas pode ser maravilhosa. Pode ser maravilhosa. Você pode conviver com pessoas de outros sexos, de outra cultura e aprender uns com os outros. Durante a Copa do Mundo teve aquele fenômeno lá, reportagens muito grandes, sobre os japoneses, que foram, um grupo de japoneses que foi até um estádio de futebol, não é verdade? E deu uma reportagem enorme. Por quê? Porque eles foram lá e fizeram como todo torcedor. Torceram e tal, comeram coisa, ficou aquela sujeira danada. Mas, antes de sair, pegaram saco de lixo e todo mundo ajoelhado, catando lixo, encheram o saco deles e foram embora. E deu uma reportagem enorme. Eles não devem nem entender por que deu reportagem. Por que vocês estão fazendo reportagem por isso? O brasileiro tem alguma coisa a aprender com o japonês? O japonês, será que tem alguma coisa para aprender com o brasileiro?
certo? Então, a diferença pode ser um desafio da alma, pode ser uma alegria de aprender com a diferença, mas também tem sido usado como base para guerras, dominações, opressões. É uma opção moral. É uma opção moral. O que eu faço com a diferença? Posso oprimir ou posso aprender com ela. Homem quer alguma coisa para aprender com mulher? Vocês acham? Mulher tem alguma coisa para aprender com homem? E na verdade o nosso padrão de convivência, deu até nome de novela isso, é a guerra dos sexos. Mulherada, vocês já viram, alguma vez vocês já se juntaram assim, perceberam que o papo era falar mal de homem? Tipo assim, homem é tudo igual, só muda de endereço? Já teve isso? Eu sou assistente social, trabalho só com mulher. Se vocês falarem que nunca viveram isso, eu vou falar, eu duvido. Só que eu sou assistente social, mas também jogava bola no final de semana. Os homens também, quando se juntam e querem tirar sarro de alguma coisa, também vão falar mal de quem? Mulher, lógico. E a gente assim vai pegando o que era para ser um aprendizado e vira uma competição, uma coisa de diminuir o outro. As culturas, as raças, os sexos, tudo pode ser objeto de aprendizado. Religião, então. Eu gosto muito da linha de trabalho do budismo, por exemplo. Acho que o budismo tem coisas fantásticas para ensinar, para a gente aprender com eles. Mas eles acham que a comunicação com os espíritos é uma coisa absurda, proibida. Aí pisaram na bola, na minha opinião, é lógico. Por quê? Porque os espíritos têm muito para ensinar para a gente. E estão ensinando o tempo todo, mesmo que você negue, mesmo que você não queira. Estava falando com a colega ali. Tem gente que imagina a mediunidade, já imagina o quê? Sangue de galinha na cabeça, que boca, ritual, cara se deixando no chão, saindo espuma aqui. E na verdade, mediunidade é uma coisa que todos têm todos os dias. Pelo menos na forma da intuição. Quem nunca teve uma intuição na vida? Duvido. Você pode não perceber, você pode não saber que tem o nome disso, mas os cientistas chamam de eureka. Eu tive um estalo, do nada veio uma ideia. Que do nada? Desde quando nada tem ideia? O nada não tem ideia. Quem tem ideia são seres inteligentes. Para ter um efeito inteligente, precisa ter uma causa inteligente. Ora, qualquer lógica percebe isso. Se você teve uma ideia do nada, é porque você não está vendo o que existe no nada. Existe alguma coisa no nada que você achava que era nada. E aí você vem para o espiritismo e vai falar, nossa, meu amigo, ali é tudo. Se você pensa que é nada, ali tem tudo. Ali tem tudo. Então, nós, baseado nos critérios humanos, na vida humana, a gente vai pegando todas as diferenças e faz disso motivo de separação. Essa tem sido a nossa tragédia e a base para toda a nossa violência. A gente faz fronteira em tudo. A gente faz divisão em tudo. Tudo vira motivo de se pegar, de brigar, de fazer de qualquer coisa. E esse tem sido o nosso problema. Você já teve brigas na família? Você pensando sobre essas brigas, você acha que todos os motivos foram dignos de separação? Olhando para trás, não parece agora que foi? Que bobagem! Será que isso foi motivo? Tem gente que tem uma mágoa muito grande no coração, porque uma mãe, uma avó, uma tia morreram, sem que houvesse tempo, vou colocar tempo aí entre aspas, né? Sem que houvesse tempo, oportunidade e boa vontade das pessoas se reconciliarem. E aí morreu e não deu tempo de você reconciliar. Não acontece isso? Não é à toa que Jesus Cristo falou para a gente assim: reconcilia-te já, enquanto estás a caminho. Eu acho muito legal essa frase, porque é o único momento em que Jesus fala de pressa. O único momento que Jesus coloca pressa na vida da gente é no momento da reconciliação. Você está indo para a tua igreja, você está indo aqui para o centro espírita, e lembra que tem alguém que você tem uma diferença muito grande, você precisava acertar as contas. O que o Jesus falou?
larga a tua oferta no altar e vai se reconciliar com o teu inimigo, para que não aconteça de que esse teu inimigo comece a enraizar. Porque você concorda comigo que quanto mais tempo demora uma coisa, uma diferença, ela vai enraizando na pessoa, ela vai aprofundando, ela vai incluindo a pessoa. Então reconcilia-te já enquanto estás no caminho. A nossa prática é diminuir. Ah, não, foi só uma coisinha que ele nem deve ter percebido que eu falei isso. Ah, não é de nada. Ou vocês aqui têm facilidade para pedir perdão. Aqui para vocês é tudo fácil essa lição do perdão. Tranquilo, errou alguma coisa, já pede perdão imediatamente, já aprende. Para vocês é fácil? O erro é o pressuposto da vida humana. Ninguém consegue viver sem errar. Concorda comigo? Você tem um filho pequenininho, está lá com 11 meses, ele começa a andar. Alguém imagina que essa criança vai andar sem cair? Sem levar um tombinho? É possível isso? Pois nós também não podemos aprender nada sem errar. E o que acontece com a experiência do erro? Duas coisas. O erro que as pessoas cometem com a gente. Quando alguém comete um erro com a gente guarda mágoa, a gente guarda rancor. Quando a gente comete um erro com os outros, acontece o quê? A gente guarda o quê? Qual é o sentimento que fica na alma da gente quando a gente erra com os outros? É a culpa. A culpa. São dois venenos da alma. Venenos. Tanto é veneno que o obsessor, quando quer influenciar alguma pessoa, ele usa os venenos da alma. No livro de André Luiz, na série de André Luiz com Chico Xavier, o obsessor ensina como obsediar. Se alguém tiver aqui com curiosidade e quiser saber como obsediar, a gente agora vai instruir as pessoas como obsediar. Você está afim de aprender? É muito interessante porque ensinando a obsediar, ele nos ensina também a nos libertar. Ele ensina assim, ó, toda pessoa tem um tema. Toda pessoa tem um tema. O tema de um é a avareza. O tema de outro é o ciúme. O tema de outro é a vaidade. Cada um tem um tema. Se você quer obsediar alguém, você precisa descobrir o tema daquela pessoa. Descobrir o tema dela, aí você começa a mexer os corpos. E às vezes não precisa ser obsessor do outro mundo, não. Obsessor de encarnado para encarnado. Quando você quer manipular alguém, certo? Saímos da noite, está aqui todo mundo bebendo, todo mundo se divertindo. Aí você se interessa por alguém, quer fazer uma abordagem a essa pessoa para ver se dá o jogo, se sai. Aí você começa a imaginar o que aquela pessoa quer ouvir. É o que o candidato faz com o eleitor também. O que a outra pessoa quer ouvir? Aí chega assim, uma mulher, por exemplo, você é a mulher mais bonita dessa festa. Você é maravilhoso, eu estive observando como você é assim. Aí começa a fazer elogio. E a pessoa, se ela não tiver experiência, ela vai inchando e consegue manipular pela vaidade. A vaidade é fantástica para isso. Você, o obsessor, precisa descobrir o tema. E se você quer superar, quer aproveitar a tua encarnação, você precisa descobrir o teu tema. Se você não conseguir descobrir, por que as coisas andam assim? O obsessor acha o teu ponto fraco. E você, para crescer, para melhorar, você precisa achar o teu ponto fraco, Você imagina se você tem 15 mil reais e quer fazer uma reforma na tua casa. E não entende nada de reforma, mas quer fazer. Aí chega um engenheiro e fala assim, você tem uma rachadura aqui, que ó, tá preocupante esse negócio aqui, hein? Se você não cuidar, aí você fala, não tem problema nenhum, isso aí não é.
Aí você vai, troca o piso, pinta, põe uma massa na rachadura para não aparecer, né? Põe uma massa, pinta, fica bonito. E daí? Se tiver que cair, vai cair na cabeça de quem? Nós precisamos entender o nosso ponto fraco. Ninguém bate num médico que depois de fazer vários exames faz um diagnóstico. Imagina, o médico fez um monte de exame e fala assim: o senhor, a senhora tem um problema tal. Você vai dar um murro na cara dele? Não. Por quê? Porque ele está te prestando um favor. A gente, quando lê o Evangelho, acha que a parte mais difícil do Evangelho é amai os vossos inimigos. Não é difícil essa? Quem já rezou por um senador corrupto aqui, levanta a mão. Olha. Quem rezou pelo pai da Isabela Nardoni? Rezar para criança já é uma... Porque a gente fica pego de ódio, nem lembra de rezar pela criança. Mas rezar pela mãe a gente rezaria. Pela madrasta já não rola. Pelo pai, de jeito nenhum. É realmente difícil a gente perceber a extrema importância que tem o inimigo. O inimigo, ele faz um scanner da tua alma. Ele escaneia, ele estuda você. Estuda. Quando achou teu ponto fraco, ele vai lá e sabe mexer as pecinhas, sabe puxar os fios certos. É que a gente não lembra e a gente não percebeu isso, mas na rua, quando a gente brincava molequinho, a gente fazia isso. Estava conversando, estava tirando sal, falando sobre qualquer assunto, e você percebia que o teu colega tem um ponto fraco com o pai dele, falou do pai dele, ele fica mexido, aquilo entra na cabeça sem você perceber. Aí naquele dia que você quer desestabilizar o cara, você vai lembrar do quê? Eu tinha colega de escola assim. Você xingava a mãe dele, o xingamento clássico, xingar a mãe é uma instituição no Brasil, né? E ele não se preocupava. Uma vez xingaram o pai dele. Ele quebrou, ele bateu em aluno, ele bateu em professor, ele jogava longe, porque ele era um cara forte. O que quer dizer isso? Que aquele é o ponto fraco. Se ele quer crescer, ele precisa perceber o seu ponto fraco e fortalecer, para a casa não cair na cabeça dele. É ou não é? Para a tua casa espiritual não cair na tua cabeça, você precisa conhecer teu ponto fraco. E quem é que aponta teu ponto fraco? Os amigos. Eu chego aqui no centro espírita e todos os amigos já me recebem criticando. Puxa, você é muito egoísta, você é muito avarento, não é assim? Claro que não! Amigo não presta para apontar defeito, é difícil. Muito difícil um amigo que chega e chama na cara, e chega e fala: você é assim, você é assado. Quem faz isso é o inimigo. É o inimigo. Por isso é que Jesus falou para a gente: amai os vossos inimigos. Nós precisamos aprender o valor que tem uma pessoa que se dedica arduamente a achar o teu ponto fraco. É lógico que ele acha o ponto fraco que é te humilhar. E aí mexe com orgulho. Ninguém tem sangue de barata, você fica nervoso. Mas se você tiver minimamente conhecimento espiritual, você começa a baixar a tua bola e vai falar assim: por que esse cara me irrita tanto? Eu sei que espírita não tem inimigo, né? Mas vamos supor que você tem uma antipatia, assim. É muito raro isso acontecer. Por que aquela pessoa consegue te tirar do sério? Aquela pessoa está dando um sinal do teu ponto fraco. Está dando um sinal de onde você tem que investir tua energia, o teu tempo, a tua vida para se fortalecer, para se melhorar. Não exatamente para competir com ela, mas para crescer, para se aprimorar. Geralmente a gente olha o defeito dos outros, aquilo que a gente mesmo acha que não é grande coisa. Mas investigue, não assente essa ideia primeira que a gente tem. Ele fala isso que ele tem inveja, ele fala isso que ele é ruim. Essa é a primeira ideia. E aí você pega a lição que a vida está te passando, a oportunidade de crescimento que a vida está te passando, e faz o quê? Joga fora.
é um livro didático. O inimigo, a pessoa que te irrita, a doença, é um livro didático. Será que a gente consegue entender isso? Como é que é doença? Inimigo eu já entendi. Mas e doença? Como é que pode ser isso? Tem um palestrista espírita, Alberto Almeida, ele é psicanalista, acho que é psicanalista, trabalha com regressão, e ele contou uma história assim. Um amigo dele, médico, foi se consultar com ele para aprender a fazer regressão de vidas passadas. E ele estava ao mesmo tempo em crise, porque ele tinha descoberto um câncer de pele, um nódulo muito forte, apesar de superficial, mas muito feio, muito preocupante, estava na pele dele, bem aqui. E ele foi falar com o Alberto Almeida a título de aprendizado profissional, porque ele, como médico, também queria aprender a fazer regressão. Parecia que era isso. Aí foi lá, fizeram uma regressão, ele viu que era o caso, o Alberto Almeida, e foram fazer. E ele se viu numa outra encarnação, como um capitão de navio, em que tinha como ponto base um certo porto, no qual, como acontece muito entre os marinheiros, ele frequentava à noite daquele porto também. Numa certa ocasião, conheceu uma prostituta e se relacionaram. Depois de um certo tempo, aquela prostituta veio com a mão uma criança e falando: esse é o seu filho. E ele humilhou essa mulher, negou, falou tudo que lhe veio à cabeça, né? E o tempo passou. Mais tarde, ele continuando a vida dele, foi um capitão que durou por muito tempo. Ele sempre ia compondo e recompondo a tripulação dele, porque nunca tinha muita gente, e pegava gente nos vários portos, e pegou um rapaz naquele porto também. Durante uma rebelião, quer dizer, antes disso, ele foi se afeiçoando a esse rapaz. Esse rapaz era muito inteligente, e ele tinha um afeto por ele, e ele foi dando poder para esse rapaz, era a alegria dele. Ele foi gostando, foi se afeiçoando àquele rapaz. Durante a rebelião, um motim que fizeram contra ele, esse rapaz me deu uma facada aqui. E ele morreu. Morreu sem ódio. E quando soube que aquele rapaz era o filho dele, que foi renegado, que foi ensinado pela mãe a crescer odiando o pai que negou ele aí perdoou mais ainda. Mas o perdão não é assim, perdoou e acabou. Vocês já repararam isso? A gente fala que perdoou, mas ainda fica um resquício. Geralmente você tenta perdoar, mas ainda fica alguma coisa, não é 0 ou 100, é assim, perdoei, né? 15, 17, 35, mas 100% é quase impossível. E nesse caso foi a mesma coisa. Como ele tinha perdoado já bastante o seu filho de outras encarnações, o câncer que surgiu foi superficial. Se ele não tivesse perdoado, o câncer ia aparecer naquele mesmo lugar, mas no pulmão, por exemplo, mais profundamente. Por quê? Só sobrou na superfície. Mas por quê? O que o perdão tem a ver com o câncer? É uma questão mais técnica dentro do Espiritismo, a gente precisa estudar. E a base disso é o perispírito. O perispírito é o nosso corpo espiritual. O corpo espiritual que Paulo fala lá em Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, é o corpo espiritual da gente. E o corpo espiritual nosso, ele funciona assim. Ele é como se fosse um filme fotográfico. Isso é coisa de velho, né? Filme fotográfico. Vocês não devem nem saber que antigamente tinha filme fotográfico, mas é assim. Antigamente era com filme que se fotografava. O nosso corpo espiritual, ele é ultrassensível a cada vez que a gente comete um erro. Que a gente faz alguma coisa, que a gente guarda mágoas ou culpas, aquilo fica impresso aonde? No corpo espiritual.
no corpo espiritual. Uma pessoa que se suicida fica impresso aquilo no corpo espiritual, que assassina. Os nossos grandes e pequenos atos ficam impressos no corpo espiritual. Só que o corpo espiritual é o molde em cima do qual se organiza o corpo físico. É mais ou menos assim: o corpo espiritual é a forma do bolo e o corpo físico é a massa do bolo. Se você tem uma forma quadrada, sai um bolo redondo? Quem tem uma forma quadrada consegue fazer um bolo redondo com aquela forma? Só se cortar. Mas no geral, quando sai do forno, ele sai quadrado. E assim a gente errou, guardou no corpo espiritual aquelas mágoas, aquelas culpas, aquele preconceito. Quando vai nascer de novo, o molde molda um corpo com aqueles problemas, naquela região, naquele ponto em que você teve problema na outra encarnação. Por isso é que pode ser que uma pessoa, um homem ou uma mulher que tenha problemas de fertilidade nessa vida, tenham sido muito abortadores em outra vida, não tenham sabido dar valor para a maternidade e para a paternidade. Isso é automático? Não. Eu falei, pode ser. Pode ser. Mas certamente esses problemas têm alguma coisa a ver com maternidade e com paternidade em outras vidas. Pode ser aborto ou pode ser outra coisa. Tem gente que não aborta, mas renega filho, como esse próprio caso que eu acabei de citar do capitão do navio. Então, a doença física é o tratamento da doença espiritual. Aquele câncer era quando o corpo físico estava absorvendo a sujeira, o lixo que a gente acumulou em outras vidas. Quando tirou aquele nódulo, a pessoa vivendo ou não, o espírito morre já com uma boa parte da sua faxina espiritual feita por quem? Pelo câncer. Criança anencéfala ou microcéfala, de microcefalia, essa coisa do Zika aí, do Zika vírus, né? Mas a criança microcéfala, ela ainda tem uma vida longa, ela vive por bastante tempo. A anencéfala, que é sem cérebro, ela às vezes vive só minutos. E aí as pessoas falam, puxa, por que não abortar? Porque dá todo aquele trabalho para a mãe, para a família, etc., para a criança viver 15 minutos. Pois o Espiritismo fala muito claro, a período gestacional, mesmo as crianças que vivem, os fetos que vivem 2 meses na vida na barriga de uma mãe, aqueles 2 meses foram terapêuticos, porque o espírito dele conviveu com a matéria e a matéria absorveu boa parte dos miasmas, do lixo que ele acumulou de outras vidas. Lixo que a gente acumula de outras vidas. Eu falei do erro. Quantas vezes o erro acontece na vida da gente? A gente cometendo ou a gente recebendo o erro? Será que a gente consegue passar um dia sem errar? Com ninguém? Vamos entender a dimensão do negócio. Se você passa um dia, não passa um dia sem errar, e você de cada vez que erra com você guarda a mágoa, ou que você erra com os outros, você guarda a culpa, imagina isso como se fosse lixo. Então você tem uma carroça, você é um caminheiro, e sai na vida andando com a sua carroça. Erraram com você? Mágoa. Errei com alguém? Culpa. Isso num dia, já tem algum lixinho ali. Uma semana, um mês, carroça cheia. Uma vida, 10, 20, 15 carroças. E se eu falar para vocês que você já teve 200 vidas, quantas carroças de lixo você tem no teu corpo espiritual? Um caminhão, uma carreta de lixo. E o que a gente faz com isso? Precisa reciclar lixo. Reciclar lixo. É uma coisa linda, essa figura do lixo, ela é muito útil para a gente pensar. Porque você anda nas ruas, você vê 2 tipos de pessoas catando lixo. Um deles é o carrinheiro. E cata lixo para quê? Para reciclar, para ganhar dinheiro com isso. Mas tem gente que cata lixo, não sei por quê.
Vocês já viram essa reportagem? A pessoa cata lixo e leva para casa. Depois no dia seguinte, cata lixo e leva para casa. Encheu um quarto, começa com outro. Cata lixo, daí ele vai para a cozinha. Aí vai para a sala. Aí vai para tudo quanto é lugar e a casa fica cheia de lixo. E isso acontece também com a gente. Se a nossa vida está cheia de lixo, começa a juntar rato barato, que junta quando você junta muito lixo em casa, não é? Quando você tem muita mágoa, muito ódio, muita culpa no coração, você tem muito tema para os obsessores, não é verdade? Como eu já falei, se vocês estão acompanhando o que eu falei. E aí você vem para a casa espírita e fala assim, eu estou sentindo influências espirituais, eu estou sentindo obsessores prejudicando a minha vida. E efetivamente você, aqui no trabalho da casa, você vai ter uma, como é que eu vou dizer assim, uma retirada do teu lixo. Mas se você sai pela porta fora, catando lixo de novo, porque vão continuar errando e você vai continuar errando com os outros, e você cata lixo de novo, o que acontece? Tem que voltar para casa. E aí tem que ter passe 24 horas. Vocês oferecem passe 24 horas? Porque se a pessoa sai daqui limpa, vai lá fora suja de novo, e os obsessores, se eles não entram na casa porque tem uma proteção muito grande, eles estão aguardando ali. Ô Maurício, seja bem-vindo, volta para o mesmo padrão. Por quê? Porque você está alimentando mesmo padrão. Você não conseguiu aprender a reciclar lixo. E quem é o professor de reciclagem de lixo espiritual nas nossas vidas? Chama-se Jesus Cristo, que veio para a Terra ensinar o quê? O perdão, que é a primeira máquina de reciclagem de lixo espiritual. Perdão para mágoa, para culpa, que é quando você erra com os outros, a máquina de reciclagem de lixo chama-se arrependimento. Arrependimento e reconciliação, como eu já falei hoje. Se você souber usar essas duas máquinas, você já recicla boa parte do teu lixo. Mas tem um terceiro grupo de lixo espiritual dentro junto, que é o chamado preconceito, que tem muito a ver com o que nós falamos até agora. Negro, quando não faz na entrada, faz na saída. Mulher é assim, assim, assado. Homem é tudo igual, só muda de endereço. A gente vai fazendo preconceito, generalização de tudo que a gente vive. Isso é lixo. Lixo. Lixo terrível. É como se você morasse nesse salão aqui e falasse assim, não, negro errou comigo, não serve. Aí eu quebro essa janela e fecho. Amarelo. Aí, homossexual sujou comigo, homossexual também não presta. Eu vou lá, fecha aquela porta. Aí, mulher, fecha aquela porta. Corintiano, fecha aquela porta. Isso aqui, fecha aquela porta. Quando eu estiver bem fechadinho, eu posso achar que eu estou seguro, porque o preconceito dá uma ideia de segurança. A pessoa que fala fala contra todo mundo, ela parece que é superior. Quem fala mal de todo mundo parece que é superior, mas isso só é uma ilusão. Porque a pessoa mais cedo ou mais tarde vai falar assim, mas eu estou preso. Nós ficamos presos na nossa própria alma pelos preconceitos que a gente cultiva. É terrível isso. Imagina se cada pessoa é um livro para você aprender muito com cada outra pessoa. Se você tira todas as pessoas do sexo oposto, você tira metade. Tem 7 bilhões de livros à disposição da gente ler na aula. 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de livros, concorda? Cada pessoa dessa pode nos ensinar muito. Se você fala que o sexo oposto não presta, você tirou 3 bilhões e 500 milhões de livros, jogou fora. Aí desses, no meu caso, mulher não presta, tirei metade da população da Terra, expressei. Dos homens que sobraram, uma parte deles é homossexual. Se eu tiver preconceito contra homossexual, eu tiro mais alguns centenas de milhões. Só que uma parte desses que sobraram, não homossexuais, são negros. E eu tenho problema com negro também. E aí eu tiro mais um monte. E assim eu vou tirando, eu vou jogando fora a chance de aprendizado que eu poderia ter. Com mulheres, com negros, com homossexuais, com judeus, com umbandistas, com evangélicos. Ou você acha que não tem preconceito de nada?
Eu vou respeitar, mas vou duvidar. Alguém aqui que levantar a mão para falar, eu não tenho preconceito de nada, eu respeito, entende? Nós estamos num ambiente de respeito, é lógico. Respeito é bom para todo mundo, mas eu duvido que ninguém tenha guardado alguma espécie de preconceito na vida dele. E com isso a gente fecha a nossa vida, a gente separa, a gente desagrega. E o final feliz? E o final feliz dessa novela, que era para ter união, que era para ter casamento, onde vai estar o final feliz? Depende de uma decisão nossa. Uma decisão pelo quê? Máquina de reciclagem 1, qual é? Chamada oral agora, se não responder vai levar falta. Máquina de reciclagem de lixo espiritual primeira, que eu falei que Jesus ensinou para a gente, é o perdão. A segunda máquina de reciclagem é o arrependimento, que é para a gente trabalhar as culpas da gente. E a terceira máquina de reciclagem para a gente usar com os preconceitos, eu não falei qual é, mas que Jesus também ensinou para a gente, que é nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos, isso é um trecho selecionado também em Evangelho segundo o Espiritismo. Nicodemos chega para Jesus e fala assim: mestre, como é que eu faço para chegar no reino dos céus? Ele fala assim: quem não nascer de novo não entra no reino dos céus. Ele falou assim: como assim? Como pode um homem velho entrar na barriga da mãe de novo para nascer de novo? Ele falou assim: não se espantem se eu estou dizendo que é preciso nascer de novo para entrar no reino dos céus, porque é preciso. Ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo da matéria e do espírito. E a gente até hoje está tentando entender isso. Tem gente que fala, Jesus não falou de reencarnação. Não podia falar de reencarnação. A palavra reencarnação não existia no tempo de Jesus. Foi criada por Allan Kardec como mediunidade, como espiritismo. Como é que ia ter? Como é que ele ia falar? Ele falava de ressurreição, ele falava de nascer de novo. Como é que uma pessoa nasce de novo da matéria? Uma pessoa na matéria não nasce de novo, mas ele como espírito, ele vai nascer várias vezes de novo, porque são várias reencarnações. Com isso nós já estamos livres, já estamos capazes de destruir nossos preconceitos, nossas mágoas, nossas culpas e sermos felizes? Não. Nós podemos nascer de novo várias vezes e continuar tudo do mesmo jeito. Aliás, os espíritos falam isso. Tem espíritos que estão se matando, são suicidas há mais de 20 vidas, repetindo padrões de erros. Homicidas, pessoas que resolvem o problema matando o adversário, há mais de 20 vidas. Então, a reencarnação muda as pessoas por si só? Não muda. O que muda as pessoas é ela se reencarnar e ela também ela renascer na matéria e no espírito. E o que é renascer no espírito? Renascer no espírito é a nossa grande tarefa. Eu preciso aprender a começar de novo. Começar de novo é uma arte, gente, é muito bonito. Quem já foi casado, quem tem uma relação por muito tempo, sabe que tem uma certa hora do casamento que ele vai enrijecendo, ele vai ficando duro. Início de relacionamento, quando um menino e uma menina se conhecem, é uma entrevista coletiva. Um pergunta para o outro 1000 coisas. Que série gosta, que música gosta, tudo é curiosidade. Eles ficam se atropelando nas perguntas, um quer perguntar para o outro, é uma alegria, é uma balbúrdia até, de tanta pergunta que eu tenho para o outro. Passa 5 anos nas discussões, um fala para o outro, já sei o que você vai falar. Como é que é isso? Você? Não, como é que você pode saber o que eu vou falar? Porque eu te conheço. Jesus e Sócrates falaram que o autoconhece conhece a ti mesmo é a tarefa da pessoa na terra. Eu não me conheço e você já me conhece. Olha que maravilha. Por quê? Porque a gente vai se enrijecendo. As pessoas guardam mágoas no bolso da alma, não no bolso físico. A gente guarda e cultiva a mágoa. Sabe por quê? Porque na hora da guerra, eu tiro uma mágoa aqui, olha, às vezes tem 15 anos de idade a mágoa. Às vezes é porque eu já vi casal brigando e uma jogando mágoa na cara do outro, da lua de mel. E eles já eram casados há mais de 20 anos.
Não, porque na lua de mel eu fiz uma almôndega que a minha mãe tinha ensinado e você mas eu detesto carne moída. E eles estavam cultivando aquela mágoa, eram incapazes de limpar, reciclar lixo. E a gente cultiva essa mágoa para ter que jogar na cara do outro. Percebe se isso não acontece contigo? Percebe se isso não acontece na tua família? A gente não só não recicla lixo, como pior de tudo, a gente cultiva lixo. Hoje são chamados os acumuladores. Tecnicamente, em termos de transtorno mental, pessoas portadoras de transtorno obsessivo compulsivo, né? Que eles têm toque, transtorno obsessivo compulsivo, toque, né? Que vão juntando lixo e não sabem para quê. Vocês sabem para quê que uma pessoa junta lixo doentiamente em casa? Pois o seu anjo da guarda está perguntando para você: por que você cultiva tanto lixo na sua alma? Por que você não aprende a reciclar lixo? Mas como é que a gente recicla lixo espiritual? Perdão, arrependimento. Pois é, Jesus já ensinou isso há muito tempo. Você pode sublimar os teus sentimentos. Como é que sublima sentimento? Na arte é fácil. Na arte, uma cantora, tem algumas coisas que é que dá, né? Eu sou do tempo da Maísa, da Dolores Duran, né? Que se notabilizaram por ser cantoras e cantavam muita música em dor de cotovelo. Elis Regina também cantava muita música em dor de cotovelo. Por quê? À toa? Não é à toa. É porque eles trazem aquilo na alma e precisam colocar aquilo para fora. A arte é uma maneira de sublimar sentimentos. Será que todos nós estamos dando manifestação para os nossos dons artísticos, estamos dando oportunidade para isso? Será que a gente dá a oportunidade de se transformar pela arte, pela atividade artística, pela atividade espiritual? A atividade espiritual é muito interessante. Se você faz um trabalho no círculo espírita e recebe um obsessor ali e percebe o tipo de ódio que ele tiver e conseguir não falar assim: esse aí é um demônio, esse aí é do mal. Ver naquele espírito enrijecido no ódio um espelho que a vida está colocando para você se enxergar. Se você tiver essa capacidade, você vai aprender muito num círculo, num trabalho de desobsessão, porque nós somos obsessores uns dos outros. Até mãe obsedia filho. Eu tenho uma amiga minha, gosta muito da filha dela. A filha conseguiu ser primeiro lugar numa faculdade pública maravilhosa. Então, não vai. Você tem que ficar aqui, ó. A gente mesmo, se você tiver certeza que a pessoa quando morre, isso o espiritismo dá, mas é que essa certeza para cair a ficha é difícil. Uma pessoa quando morre, ela está sendo convocada para o melhor lugar do mundo, para o melhor trabalho do mundo e para a melhor escola do mundo. Você duvida disso? Se você ler o Nosso Lar, você vai estar sabendo disso. A pessoa morreu aqui e vai estar sendo colocada na melhor escola, com os melhores mestres do mundo, com as melhores oportunidades de trabalho lá no mundo espiritual. Está colocado. Eu convido quem não tiver lido Nosso Lar, que é um livro referência mesmo, para você entender essa dinâmica toda. E se o teu filho, se o teu parente, se o teu amor conseguiu um lugar para o melhor emprego do mundo, para o melhor curso do mundo, será que é justo? Será que é amor mesmo que faz a gente se desesperar tanto com a morte? É porque o nosso amor ainda é um amor de apego. Nós precisamos perceber isso. Eu estou andando no mato, vejo uma orquídea bem bonita, eu faço o quê? Cato e põe no vaso. Eu estou andando no mato, vejo um passarinho bem bacana, canta bem bonito, o que eu faço? Cato e põe na gaiola. Eu estou andando na rua, vejo uma pessoa bem bonita, cato e caso. Nosso amor é um amor de apego. Eu brinco, inclusive, que nós somos discípulos da Paula Toller. Eu não sei se vocês conhecem essa música dela. Ela canta uma música que fala assim: longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem, que eu te ensino como ser bem melhor. Eu quero você como eu quero. Não é interessante isso? Modelo de amor. Que amor é esse?
A gente, a título de amor, a gente faz tanta barbaridade. Tem homem que bate em mulher e fala que bate por amor. Os pais batem nos filhos e falam que batem por amor. Os cristãos saíram para matar muçulmanos na Idade Média, nas cruzadas, e estavam cumprindo ordem de Deus. Agora, os muçulmanos estão voltando para matar cristãos na Europa e estão falando que estão cumprindo ordem de Deus. E Deus é o quê? Amor. Será que nós estamos realmente propostos, entregues e disponíveis para o amor, mas para aquele amor que nos foi ensinado? A gente precisa se questionar e precisa buscar, porque não adianta a gente sair de casa rápido, não adianta a gente conhecer o Evangelho por toda a letra. Se você sair de casa rápido, mas não souber o destino, você só vai se perder rápido. Se você vier para o Espiritismo conhecer bastante as regras de Deus, mas não souber qual é o sentido da vida, segundo Jesus Cristo, qual é o sentido, qual é o mandamento máximo da vida, para que a gente veio aqui na Terra? Nós precisamos ter claro o tempo todo. Perguntaram para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da Terra? E nesse momento, espiritualmente, deve ter feito um silêncio no céu. Se a vinda de Jesus separou a história entre antes e depois, nesse momento em que Jesus proclamou o sentido da vida, a razão de nós estarmos aqui, deve ter feito um solene silêncio em todo o universo, ou pelo menos em toda a galáxia. E Jesus falou: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com toda a tua alma. Mas há um segundo mandamento que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se tivesse que resumir uma palavra só, qual seria? Amor. Nós viemos aqui para aprender a amar. Quando uma pessoa sofre do teu lado, mesmo que for a sorte, ela é um chamamento do amor. Quando o teu cachorro está velhinho e está morrendo, vomitando, problema de ceguinho, o meu tem 17 anos, é um poodle, 17 anos, está cego, está surdo, tem problema intestinal, está difícil, ao finalzinho da vida dele. Nós somos chamados para o amor das mais diferentes formas. Tem gente que mata a planta tipo de amor, enche de água, não é para pôr tanta água assim. O que? Uma violeta. Violeta tem que pôr pouquinha água, não é? Tem gente que enche de água e fala: ah não, eu quero cuidar bastante. Aí mata. Fecha filho, dando um abraço para ficar. Põe um ciúme tão grande no relacionamento que a outra parte não consegue nem respirar. Que amor é esse? É o amor humano que separa? Ou é o amor divino que nos une? Que o homem não separe o que Deus uniu. Obrigado.